Boa tarde, meninas. Espero que vocês estejam bem aí. Nós vamos fazer aqui um passo a passo, né, no portal dos alunos, para a gente tentar aí dar um suporte do conteúdo, quais as melhores formas aí para a gente estar conseguindo operacionalizar o nosso semestre da forma mais simplista possível, tá? Então, o aluno, ele vai entrar nessa tela aqui, que é a tela principal dele, né? Ele vai ter as disciplinas dele aqui no meio, né? E ele vai ter a forma de estudar aqui no AVA, né? Qual que é a forma que o aluno, ele consegue interagir primeiro para ele saber com quantos pontos que ele está, né? Então, quando o aluno, ele clica aqui na próprio nome da disciplina, ele vai ter um scout, né? Do que está acontecendo na disciplina dele, né? Então, quantos pontos ele fez na prova oficial, que ela vai acontecer aí nos próximos dias, né? As atividades em aula com os professores, atividades transversais aí, que são pontos do desafio nota máxima, né? E as atividades virtuais, que elas acontecem dentro do passo a passo que a gente faz no AVA lá, né? Na pré-aula e na pós-aula. Então, o aluno, ele consegue fazer uma análise, né? Então, o aluno, ele vai se basear por esses pontos aqui, e aqui é o total dos pontos aqui, né? Então, por exemplo, a Bianca está com 1.360 pontos, então ela vai focar, o que eu vou focar? Vou focar um pouquinho mais em atividades de sala de aula, né? São 2.500 pontos no total. Vou focar, claro, na avaliação, que tem um mínimo de pontos lá, que são 1.500 no primeiro e no segundo bimestre. E também vou me dedicar um pouquinho lá na transversal para passar pelo menos dos 6.000 pontos, né? Então, do total de 14.000 pontos, o aluno vai ter várias situações aqui para ele atingir 6.000 pontos. Sempre lembrando que ele tem que fazer 6.000 pontos no total, e não pode esquecer que desses 6.000 pontos, 1.500 pontos tem que ser de avaliação. Então, o aluno, ele consegue fazer uma análise aqui individual por disciplina, né? Ele consegue acompanhar e ver aonde ele tem que colocar mais força nisso daí. Eu vou clicar aqui nas outras, né? Só para vocês verem que... Ô, Fernando, para mim, a tela está congelada. Para mim, não aparece, só a tela em branco. Só um momentinho. Dá uma confirmada aí se agora apareceu. Nada. Para a Bianca, eu não sei se está aparecendo. Não, para mim não aparece. O que ele compartilhou ficou só a tela branca. Ele ficou falando o processo, eu sei o que ele estava fazendo, mas para mim não apareceu nada. Apareceu aí agora, Márcio? Não, minha tela está preta. Eu vou sair e entrar de novo para ver se aparece alguma coisa. Isso, faz esse favor aí, tá? Eu vou esperar um pouquinho a sua volta, só para você não pedir informações, tá? Não perder informações. Bianca, aproveitando, você está conseguindo ver sua tela aí? Agora ela está toda preta. Agora foi. Ah, tá, legal. Vamos esperar o retorno dela e aí a gente volta a conversar, tá? Só um momentinho. Eu já voltei. A gente já está conseguindo mexer, Fernando. O que acontece é o quê? Quando a gente entra na matéria, e daí a gente vai mandar um e-mail para a professora
pelo AVA, a gente não consegue, porque só aparece só antropologia e história. Não, isso daí a gente consegue usar um plano B, né? E pedir o e-mail do professor e mandar sem usar a ferramenta do AVA, né? É possível. Se for só esse tipo de falha, eu vou orientar os professores, tá? Para eles compartilharem a direção do e-mail deles, tá? Que o professor ele tem um e-mail que é o nome.sobrenome@anhanguera.com do professor, e vocês vão continuar compartilhando informações com eles. Provavelmente os professores disponibilizaram também os números de WhatsApp deles, então vocês vão conseguir, né, tá fazendo contato também desse formato, né? O e-mail normal, né, da nossa caixa aí é Gmail ou Hotmail, isso daí não tem problema nenhum. Esse impacto aí de como essa comunicação pode ser feita, vocês conseguem acertar com o professor aí. Se vocês tiverem dificuldade, a representante pode me acionar e eu vou estar acionando o professor, tá? Isso daí já está até combinado com os professores, tá? Os professores, eles estão criando alternativas por dificuldade das turmas, tá? Então, não é uma informação engessada, tem que ser dessa forma, e o aluno ele só vai conseguir fazer dessa forma, porque a gente entende que vocês estão com outras dificuldades, nós também, mas assim, se a gente não conseguir se adaptar, a gente não vai conseguir que o processo dê continuidade nessa forma à distância, né? Aí tem outros impactos, aula o sábado inteiro, aí tem aluno que vai trabalhar de sábado, aí tem N consequências que foram apontadas aí pelo Ministério da Educação, né? Então, Ô, Fernando. Oi, Márcia. A questão do e-mail, a gente entra, só aparece só o e-mail. Entra aí para você ver, em qualquer matéria. Vou entrar no AVA já. Eu só queria falar para vocês uma coisa importante. Vocês estão vendo minha tela aí? Uhum. Então, o que acontece? Vocês têm aqui uma disciplina chamada ED Cultural. Tá? Esse ED Cultural, ele é uma atividade no semestre, que ele é uma atividade simplista. Eu vou abrir ele, eu vou começar aqui por ele. E essa disciplina, além de ela ter uma carga horária de 20 horas obrigatória para ser cumprida, ela pontua 1.500 pontos em todas as outras disciplinas de vocês do curso. Então, qual que é o caminho que eu sugiro para vocês? A próxima atividade que vocês façam o ED e emitam o certificado dele, ou façam a avaliação. Deixa eu ver qual o critério desse ED de vocês. Porque com isso, vocês já vão ter uma pontuação bastante significativa em todas as disciplinas, tá? Às vezes a gente fica trabalhando muito, né, em picadinhos e vai pontuando pouco a pouco, né? O ED ele vai te dar uma pontuação bastante grande, tá? Então você vai ter que fazer aqui, ó, você vai seguir esses caminhos aqui, né? E aí depois no final tem o certificado. Quando você gera o certificado com o seu nome, é obrigatório gerar o certificado, ele já vai fazer uma pontuação aí de 1.500 pontos para todas as disciplinas. Então eu gostaria aí que vocês orientassem os amigos que quando tivessem oportunidade aí no feriado, no final de semana, finalizassem o ED de vocês. Vocês vão ver que a pontuação de vocês vai ter uma mudança bastante radical aí, tá? Então, Fernando, Pode falar. como acontece comigo? Eu desliguei, voltei. Ontem aconteceu na aula. Esse aplicativo para a aula está sendo muito ruim, porque a gente não consegue visualizar as coisas. Mas agora você está Eu visualizando, saí e né? voltei. Agora, por exemplo, agora você está visualizando? Não, a minha tela está cinza.
É só a Bianca que consegue. E ontem muitos alunos assistindo aula também ficava só ouvindo a professora e não via a tela. É estranho. É porque o que No meu acontece, apareceu a tela. a gente começou a operacionalizar, né, com o Zoom, que é um outro tipo de aplicativo, né? Só que é um aplicativo grátis. E a companhia ela fez um investimento porque o Teams aí tem uma Então, outra situação operacional, né? ô E César, é o Oi, César que Márcia. está na. Então, Sim, você alô. viu que ontem também muita gente reclamou que só estava no som. É o que está acontecendo Ah, sim. comigo. Aham. É o Mas que o está meu funcionou. acontecendo. Muita gente não vê a professora, só fica ouvindo. Está complicado isso também. então, o que a professora deve disponibilizar também no AVA dela é a gravação da aula, né? Então, sempre lá no final da aula, ela vai disponibilizar o material, os PowerPoints, né? Das transições da aula e também a gravação da aula. Mas acontece também, Fernando, que ela gravou uma palestra. A Bianca passou esse link, só que eu não consegui acessar. Que eles pedem um e-mail, você digita o e-mail e não vai. É, só envolve o som. Tá? Por exemplo, Márcio, o que você comentou aí, tá? Então, o que a gente precisa? Isso daí, a professora está ciente que vocês não conseguiram acesso, a gente vai Eu falei conseguir, para tá? ela ontem que eu não consegui acessar o link da palestra, porque muitas vezes cortou a gravação e eu não conseguia entender o que a palestrante estava falando, e eu queria assistir de novo. Aí ela falou que ela ia colocar no YouTube para a gente poder assistir. Isso também eu Tá. não acho certo, porque se tem esse acesso tem que funcionar, porque que nem você falou que a faculdade investiu numa coisa que para mim não está sendo útil, porque eu não estou vendo nada que você tá postando, eu só estou te ouvindo. Márcio, mas é assim, o sistema operacional, é claro que a gente pode fazer uma pesquisa, eu posso pedir para os meninos do TI tentar entrar no seu acesso para verificar, tá? Mas esse comentário, assim, ele é abaixo de 10%, vamos dizer. Então, a gente pode ter uma falha operacional na máquina que está recebendo. Isso é ignorado? Não é ignorado. Então, a gente precisa receber, né, a informação, entender para a gente conseguir tratar, né, caso a caso. Por exemplo, eu estou dando aula e já acho que eu fui para a aula de número 30 aí, online, né? E eu não estou tendo essa dificuldade de recebimento. Eu estou conseguindo fazer a transição, eu estou conseguindo gravar, né? E, por exemplo, o aluno ele não consegue acessar da casa dele, por exemplo. No momento que ele está em algum lugar que ele tem internet, ele está conseguindo pegar as aulas gravadas. Então, é assim, vocês como aluno precisam cobrar essas atividades, né? O professor, eu tive dificuldade de assistir a aula ao vivo. Tudo bem, mas o professor precisa me disponibilizar essa aula ao vivo para eu conseguir entrar, né, nessa aula e ter acesso. Tem outra forma? Tem. Eu consigo olhar os slides do professor e eu tive alguma dúvida. Eu consigo acionar o professor aí por outras ferramentas, né? Por e-mail e etc. Então, tem algumas outras práticas que a gente, com alguns passos, passo a passo, a gente vai conseguir ter a aproximação com o professor aí com a parte teórica. É claro, não é igual uma atividade 100% presencial, né? Que você tem aquela presença ali, olho no olho, né?
Mas tirando isso, a gente vai ter essa possibilidade aí de estar interagindo com os professores. Mudou o processo por um determinado tempo e a gente também espera. Para nós também é um processo inovador e com algumas dificuldades, tá? Então a gente também tem algumas limitações. O que a gente está tentando fazer? Se adaptar à necessidade de cada aluno. É o que a gente está tentando fazer nesse momento com algumas opções, né? Mas tem um déficit, é compreensivo aí os seus comentários, sim, tá? Não é um processo que acontece só com você, não é uma porcentagem tão grande, mas também acontece com outras pessoas. Vocês pediram para eu abrir alguma disciplina aqui? A biotecnologia, peraí que eu vou te falar. A antropologia e história da comunicação, por favor. Está tudo em branco essa matéria. E eu tenho quase tudo. Você viu lá minha pontuação dela? E ela está tudo em branco. E tem aluno novo que entrou esses dias, entendeu? Todos os encontros que você vai colocando, ele está tudo em branco. E não estava, porque até a semana passada eu até imprimi o que o Miguel passou hoje. Quem que é o professor dessa disciplina? Desculpa, eu não consegui entender. A Karina. A Karina. Ô, Luísa, a tua tela tá normal? Luiz, está aí? Pessoal, fora a Márcia, alguém não está vendo a tela aí? Eu estou vendo. Quem fala? E aí, Luquinhas? O Biel vai jogar? Agora eu consigo. Agora eu estou vendo a página da Bianca. Agora eu não sei nem que aula é essa. Unidade 1, seção 1.
tá aqui, ó, na cozinha nutricional, tá? Do lado esquerdo, tá? E seção 1, unidade 1, né? Seção 1. Eu só vou aproveitar aqui para vocês, pessoal, aonde vocês fazem os acompanhamentos das atividades que vocês fizeram, ó. Quando ela estiver na cor vermelha, é que você não fez ainda a atividade, né? Vamos pegar uma aqui que está feita. Ó, que é azulzinha, teoricamente, é que a Bianca já cumpriu as atividades, né? Então, tudo que você tiver azul, e também aqui você vai vendo aqui pelo termômetro aqui do desempenho, né? Então, quando os dois chegar aqui 100%, é que você conseguiu aí cumprir essas atividades, tá? Vamos ver se eu consigo acessar outras disciplinas. Aqui a Bianca ela andou mais, né? Aqui nós temos o manual da disciplina. Deixa eu abrir só o manual aqui para vocês. O manual tem bastante informações interessantes que eles mostram a forma que vocês fazem a pontuação de vocês, quais são os critérios de aprovação. Então, seria interessante aí vocês darem uma olhadinha só para saber como que é a pontuação aqui, tá? Deixa eu fazer uma pergunta, Felipe. Esse manual varia de matéria para matéria ou mesmo para todos? Desculpa, sua voz estava bem baixa. Você poderia falar um pouquinho mais alto aí ou mais próximo? Desculpa, esse manual, ele vale para todas as matérias ou varia de matéria para matéria? Vocês estão no primeiro semestre, né? Isso. Se todos aqui estão no primeiro semestre, vai ser um manual para todas, né? Tirando o ED. Mas quando vocês passam de semestre, aí os manuais eles vão ser por disciplina, tá? Mas a ideologia é a mesma, tá? Muda às vezes pequenos detalhes. Quando o aluno ele pegar o processo que ele vai fazer pontuação de prova, ele vai fazer pontuação de atividades que o professor dá em sala de aula, ele vai ter as pontuações da atividade transversais, que é o desafio nota máxima, e a pontuação dos EDs, o aluno ele pega uma rotina de atividades que ele vai verificar, né, ele vai perceber que ele consegue fazer pontuação de várias formas, né? O que tem o impacto do aluno quando ele entra, né? Parece que é muita coisa, na verdade não são tantas atividades, é uma rotina de atividades que o aluno precisa fazer. Quando ele pega para fazer por módulos, ele acaba trabalhando pouco, né? É que quando a gente recebe o processo, parece assim, nossa, é tanta coisa que eu vou ter que fazer toda semana. Mas, na verdade, se eu tiver uma rotina, eu consigo fazer isso com uma certa facilidade, tá? A dificuldade, é claro, é quando a adaptação, né? Quando eu recebo um software novo, eu sempre tenho dificuldade de dar andamento naquele processo. Mas depois que eu pego a mão e pego o jeito de trabalhar nele, os resultados ficam bem mais fáceis. Só abrir as outras disciplinas aqui.
Abrindo uma pré-aula aqui. Outra pergunta, Fernando. Esse desafio, outra pergunta. Esse desafio da máxima, eu consigo também entrar aqui pelo AVA? Desafio nota máxima, nós temos duas formas de acesso, né? Ou pela plataforma, mas normalmente eu sugiro que os alunos entrem direto, né? Via o site do desafio. Ele deveria ter o link, tá? Direto. Aí, ele entrou direto aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o acesso. Mas eu aqui. entro pelo AVA. Mas você também pode entrar pelo www.desafionotamáxima.com.br, né? Até entrou pelo AVA aqui direto, né? Deixa eu só fazer o acesso Então, eu entro pelo AVA. Esse desafio ele vem mensal ou... Semanal, são pontuações semanais. Nós fizemos um só, então, por enquanto. Na semana que não faz, perde. Na verdade, assim, o objetivo do desafio nota máxima, ele 9 mil pontos do desafio nota máxima, ele representa 3.500 pontos em todas as suas disciplinas, tá? 9 mil pontos é 1/3 de atividades da plataforma. A plataforma vai disponibilizar para os alunos mais ou menos 28 mil pontos. Ah, professor, eu não fiz uma semana porque eu precisei viajar. Não vai ter impacto. Professor, eu não fiz 2 semanas porque eu estava com muitas atividades no meu serviço. Eu não fiz 3 semanas, ainda não vai ter impacto, né? Só que você acaba deixando de ganhar esses pontos. Então, você precisa ficar atento, sim, na disponibilidade. E sempre quando tem feriado ou algo assim, eles incluem como pontos extras. Então, por exemplo, dessa semana, a sua pontuação é praticamente todas dobradas. Então, uma atividade que valeria 100 pontos, vocês vão disputar 200 pontos. Tem alguns benefícios. Nossa, eu só fiz um lá na sala, no laboratório. Somos dois. Ô, Fernando, tem mais uma pessoa no grupo que está falando que a matéria de antropologia está toda em branco. Que sumiu a matéria. Aconteceu alguma coisa, eu printei aqui, tá? Ó, eu já fiz essa análise aqui que eu vou abrir um chamado para vocês, para entender o porquê que aconteceu isso daí. O que eu preciso de vocês, tá? Esse tipo de apontamento. A representante aí, ela vai ter o meu WhatsApp, e assim, teve qualquer problema, vocês podem me acionar na parte acadêmica, eu vou estar dando esse suporte do tipo que eu estou dando hoje, tá? Então, assumiu algo, eu preciso algo de algum professor, vocês entrem em contato comigo que eu vou estar fazendo essa ponte mais efetiva administrativa, até vocês pegarem a mão de como funciona o processo, né? Aí depois vocês não vão nem querer escutar mais minha voz, mas até vocês pegarem, né, principalmente nesse processo que está à distância, porque se vocês estivessem na unidade, estaria um pouco mais fácil, porque vocês passariam nos departamentos, fariam as perguntas. Então, a gente vai dar esse suporte aí, e via a Bianca, a gente vai estar auxiliando vocês para a entrega de um resultado mais positivo. Não é nem um resultado mais positivo, que seja um processo que não gere tanto desgaste para vocês, entendeu? É para isso que a gente está
nesse momento aí para tentar auxiliar vocês, que já é difícil, né? Além de a gente ter que trabalhar, ter que estudar, se for um processo muito difícil, fica ruim, né? Então tem que ter um intermediário aí. Ô, Fernando, então seria bom você dar essa palestra tua numa hora de um horário à noite na aula. E nós só estamos em 5 aqui, nós somos em quase 30 alunos, não somos? Na verdade, Por aí. eu tô gravando, tá? Esse processo aqui, tá. né? Então, Ok. depois eu mando para a Bianca e ela disponibiliza aí para vocês. Ok. Eu tenho uma dúvida também, ó, Fernando. Pode falar. Eu gostaria de saber por que as atividades que a professora Carol passou saiu do AVA. Isso daí é nessa disciplina de Técnicas básicas. Técnicas básicas. Vamos entrar lá. Quem está falando? Luiz Henrique. Ô, Luiz Henrique, vai na antropologia, vê se o teu também apagou. Porque apagou. Peraí, deixa eu ver aqui. Mas eu acho que sim. Porque tá pagando todas as matérias. E olha que a antropologia tinha feito bastante matéria. Não, sim, pagou. Pessoal, não, isso daí não tem problema, não. O que foi feito, ele vai subir no sistema como feito. Isso daí vocês podem ficar tranquilos, tá? Isso daí é certeza absoluta. Não tem problema, porque nós temos a técnica básica eu não vi. Sabe os desafios, os vídeos que ela passou tudo, eu acho que saiu. O meu eu não vi, não. Que tava? Tava, acho que segunda sessão da segunda unidade de ensino, eu acho. Dá uma olhadinha. Porque, Fernando, a antropologia apagou todos, desde o primeiro até o 9º. Não, a disciplina de antropologia, ela sumiu, tá? Sumiu totalmente. É que a professora Agora eu vou ver o meu técnicas básicas também, para ver se tá. Os desafios tudo saíram também. Eu fiquei em dúvida, deve ser por causa que as turmas separaram, né, também. Pode ser isso. Não, tem nada a ver. Não é nada a ver? Tem nada a ver, porque ela não pode tirar do que a gente já estudou, porque separou, ela só separou o laboratório. Verdade, faz sentido. O que eu vou pedir aí no fluxo para vocês, tá? Tirando a antropologia, que eu vou dar as tratativas a partir do momento que eu desligar com vocês, eu preciso que tenha um fluxo de apontamentos aí. Então, a Bianca, ela é realmente a representante de sala? Isso, eu gostaria que vocês fizessem um apontamento para ela, tá? E ela pode me apontar. Então, eu vou estar à disposição de vocês. Professor, saiu tal situação que a professora tinha feito uma solicitação. Então, vocês vão me fazer esse apontamento, tá? E eu vou estar trabalhando aí para estar conversando com o professor para entender o porquê que aquilo não está no AVA de vocês. Eu vou entender se é um problema técnico, né, do software, ou é um problema da vinculação da informação do professor. E aí eu vou alimentando essas informações aí para vocês, tá? Então, qual que vai ser o fluxo? Tive um problema. Então, eu aponto para a Bianca, ela me aponta, eu vou estar respondendo aí para ela, para a gente estar solucionando isso daí. Professor, vários alunos estão com
dificuldade de como a gente ter um melhor resultado acadêmico. Aí eu posso marcar um dia específico e aí eu converso com toda a turma também. Não tem problema nenhum, tá? E qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem específica, passa para a Bianca, eu vou estar passando uma resposta efetiva, faço vídeo chamada com vocês, até realmente a gente deixar vocês a um ponto de estarem mais seguros possíveis referente ao site ou às atividades que vocês precisam concluir. Ô Luiz, o técnicas básicas, o meu tá normal. O único que tá tudo em branco é o antropologia mesmo. Então, os desafios que a professora falou para mim, que ela postou no AVA, não tá no meu. Alguém podia falar um número do CPF aqui para eu tentar entrar no desafio nota máxima? 427 427 156 156 098 098. 76. Você lembra se o seu login e senha era o mesmo ou você colocou uma outra senha? Acho que era o mesmo, se eu não me engano. Deixa eu fazer o Ah, teste. não. Eu acho. Não. Espera só um pouquinho. Tá bom. Deixa eu só alterar aqui. Qual que é o seu ano de nascimento? 8 de fevereiro. Não, só o ano. Ah, foi mal. É 99. Era uma criança, bicho. 99 eu já estava começando com cabelo branco. Eu entrei aqui na plataforma do Luiz, né? Então, ó, ele fez aqui basicamente só o simulado, né? Foi o que ele tinha comentado, né? Sim. E aí você vai escolher os estudos, né? Que aí você vai pontuar, né? Você clica aqui em escolher estudo e aí você vai estar pontuando. Quando você atingir aqui 9.000 pontos, ele vai representar 3.500 pontos lá na sua plataforma, né? Ah, professor, eu quero fazer essa atividade aqui e quero ter 25.000 pontos, né? Tem aluno aí que é bem competitivo. Ele só vai ter 3.500 pontos lá na plataforma, de qualquer jeito. Então, o ideal aqui é que a pessoa faça entre 7 e 11.000 pontos aqui, tá? Para ele ter lá na operação dele lá 3.500 pontos. Essa atividade é que ela faz uma diferença lá na pontuação, porque 3.500 pontos ele representa aí 25% de toda a sua nota no bimestre. Então, vale a pena ter uma rotina mínima aí do desafio nota máxima. O que eu sugiro, né, não tinham todos aqui na sala quando começou, que o aluno finalize o ED dele, que já dá 1.500 pontos direto em todas as disciplinas, trabalhe um pouco de atenção com o desafio nota máxima, né, para ter uma pontuação mínima, e depois siga uma rotina aí da disponibilidade dos professores. O que eu entendo? O aluno que ele conseguir estudar mais ou menos 3 horas por semana, ele vai conseguir cumprir todas as atividades dele, né? Vocês têm alguma noite que vocês estão livres, que vocês não têm aula, que é EAD? Não.
Não, Às 5 noites vocês têm aula? sim. Entendi. Aí ficou um fluxo um pouco mais intenso aí para vocês, tá? Em alguns semestres vocês vão ter algumas noites livres, tá? Então, não é uma garantia, mas vai ter alguns semestres que vocês vão ter. E aí os alunos, né, a gente sugere que nesse dia ele faça essas atividades. E o ED é mensal ou é semanal? Não, o ED é esse daqui, né? Deixa eu voltar lá. O ED é uma vez eu só tô no semestre. computador. Uma vez só no semestre? Esse daqui, ó, de vocês, ED Cultura Digital. Por que eu falei para começar por ele? Eu falei para começar por ele. Primeiro, ele é uma atividade realmente simplista. E ele dá 1.500 pontos em todas as disciplinas. E é uma carga horária obrigatória. Você vai fazer uma vez só. A partir do momento que você emitiu o certificado, acabou. Não é igual o desafio nota máxima que vai abrir pontuação semanal para vocês. É diferente. Mas ele vale 1.000. Eu já estou 45% do meu ED. Isso, termina o seu ED, acho que foi a Márcia que falou, né? Termina o seu ED que você vai ver que sua pontuação lá em todas as disciplinas vai mudar bastante, tá? Assim, a instituição, os professores, a nossa atividade é assim, tentar trazer a maior tranquilidade para o primeiro semestre. Volto a falar. A partir do segundo semestre, assim, vocês andam totalmente sozinhos. Quando abrir a plataforma de vocês já vão fazer o ED, vocês entram no desafio nota máxima, vocês já fazem as atividades das aulas. Por quê? Porque aí vocês já vão ter conseguido ter uma rotina na atividade. Como vocês estavam parados, né, e entra novas atividades, até vocês se adaptarem a esse processo, ele demora um pouco, né? Uma coisa a mais que nós temos para fazer no nosso dia a dia. Então, não parece que é fácil, né? Eu vou lá e vou estudar 15 horas lá, que é o horário da aula, mais 3 horas fora, né, da faculdade. Isso daí nós estamos falando de 20 horas úteis durante a semana, né? Tem pessoa que não tem tempo, não tem 10 minutos para parar, ou por filhos, ou por trabalho mesmo, por outras situações, e agregar 20 horas a mais é um processo que precisa ter adaptação, tá? Então, nós estamos aqui para justamente tentar ajudar vocês nessas atividades aí. Contem com a gente, assim, precisa apontar o que está acontecendo, tá? A gente não consegue enxergar, então, vamos ao fluxo, vocês passam para a Bianca com moderação, né? Às vezes a pessoa só não conseguiu acessar a plataforma, espera mais uns 15 minutos, tenta novamente, né? Não vai acionar a Bianca, não consegui acessar agora, está com problema plataforma, né? Às vezes é um sinal que não estava funcionando naquele momento, só também para a gente não sobrecarregar a Bianca e ela acabar desistindo de fazer essa intermediação. Mas, por exemplo, sumiu a disciplina completa, né? Precisamos acionar a Bianca, que ela vai nos dar o suporte aí dessa ponte para a gente conseguir resolver o problema de vocês, tá?